Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, e o tema da nossa entrevista é manejo de percevejos da soja. Henrique, prazer receber você novamente aqui no programa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos. Muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com vocês para debater um tema tão importante para a cultura da soja. Aliás, eu falei que você é engenheiro agrônomo, você é pesquisador também, né? Você tem uma empresa de pesquisa? Exato, sim. A gente tem uma empresa de pesquisa agrícola que também faz o trabalho de desenvolvimento de mercado. E junto a essa empresa nós temos uma estação experimental, em conjunto com mais outros pesquisadores, outras empresas de pesquisa aqui da região, pertinho aqui da cidade. E os resultados dessa pesquisa? De que forma eles são colocados em prática, Henrique? Olha, na grande maioria das vezes, esses trabalhos eles são contratados, né? Então, por ser um trabalho contratado, a gente fica sob o julgo da empresa de que forma que ela vai colocar isso no mercado. Na grande maioria das vezes, é ela mesma quem disponibiliza o resultado para o público em geral. Mas, para nós da Teste Agro, ir lá receber a visita de qualquer pessoa, quer seja o pessoal da cidade, estudantes ou agricultores, para ir lá visitar os nossos experimentos, aquilo que não tiver sobre confidencialidade, a gente tem o maior prazer em mostrar as informações que nós temos junto a esse público. O seu trabalho ele não se restringe apenas ao estado de Goiás, né? Você tem um trabalho muito forte fora também, no Mato Grosso e outros estados, né? Ah, sim. A Teste Agro tem assistência técnica também, que é um outro trabalho que nós realizamos no Mato Grosso. Temos uma área de pesquisa lá no Mato Grosso. Temos parceiros que trabalham em conjunto conosco no Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e também no Tocantins. Henrique, esse ano nós tivemos um problema aí com o início das chuvas. Isso chegou de alguma forma a atrapalhar tanto o início do plantio como o desenvolvimento posterior das plantas? Olha, Divino, eu penso de uma forma um pouquinho diferente daquilo que é a ideia como agricultor, como empreendedor agricultor, ele pensa. A nossa região, e basicamente quase todas as regiões produtoras de soja hoje, o agricultor ele planta já pensando em fazer a segunda safra. O atraso dessas chuvas comprometeu boa parte do planejamento do agricultor na grande maioria das regiões. Então, pensando em começo de safra, houve uma euforia de qualquer chuvinha que dava, muita gente arriscou, inclusive fazendo seus plantios à noite, se bem que já para alguns já era estratégia dele trabalhar à noite mesmo, trabalhar 24 horas. Mas arriscando com o solo não naquela capacidade de campo ideal para receber a semente, para que a semente consiga germinar e a plântula emergir. Houve essa euforia. O que diferencia, por exemplo, a nossa região? Hoje, a nossa região, o agricultor da nossa região, ele está muito bem preparado. Ele tem uma capacidade operacional, um parque de maquinaria incrível. Então, num prazo curto de tempo, ele conseguiu plantar. E um bom volume dessas áreas irá sim receber a segunda safra. Agora, esse comprometimento vai depender do quê? Uma coisa que não está na nossa mão, que é o clima. E nós não podemos esquecer que tudo está sinalizando uma laninha forte. Então é observar como é que foi o clima nos anos de laninha, para o agricultor tomar sua decisão do que ele vai fazer agora na segunda safra. Se ele arrisca numa cultura que exige um maior investimento ou se ele já vai para culturas, né, que exijam um menor investimento e ele possa arriscar plantios até mais para dentro do mês de março.
por exemplo. Que alternativas seriam essas que ele teria de outras culturas? Para a nossa região aqui, nós temos excelentes alternativas. Você tem a própria cultura do girassol, que é rentável. Nós temos a cultura do sorgo, que também é rentável. O ano passado, a última safra, nós tivemos excelentes resultados com a cultura do sorgo aqui na região, produtores colhendo boas safras com ele. É lógico que ele também exigiu esse investimento. E nós não podemos esquecer que eu também considero como cultura você promover a cobertura do campo. Às vezes o milheto é uma boa opção, o milheto granífero, mas também usar o milheto como forma de cobertura de solo, o investimento numa braquiária, por exemplo, ou mix de plantas, para que dessa forma então você possa fazer uma correção, ajudar na melhora de introdução de matéria orgânico, utilizar essas culturas para você minimizar os danos por nematóides na cultura da soja, ou até mesmo uma área que tem alguma compactação, não uma compactação pesada, uma compactação leve, ele pode selecionar, escolher plantas de cobertura que vão auxiliar ele a minimizar esses problemas. Então, há possibilidades e tecnologias para isso. A nossa região é riquíssima e nós temos bons técnicos na região para ajudar o agricultor a selecionar o que fazer nesse momento. Mas parece que a cultura do milho parece que ela já está entranhada na cabeça do produtor, né? Se nós olharmos os valores em que o grão está proporcionando e a expectativa futura do grão, todo mundo vai olhar para ele, isso não tem a dúvida. Tem jeito, né? Bom, de alguma forma, essa irregularidade nas chuvas, ela impacta mais na proliferação de pragas? Ou não? Não, o ambiente sempre vai interferir de alguma forma, às vezes positiva para a cultura ou positiva para a praga. Se nós pensarmos, nós estamos numa região tropical, temperaturas elevadas e nessa época do ano nós temos umidade relativa do ar mais elevadas, isso favorece as pragas. Em que sentido? As suas fases de equidízis, fases ninfais, elas são menores. Uhum. Então a proliferação e a capacidade de um inseto, do ovo, já logo virar adulto, e esse adulto está promovendo um repovoamento dessa população de praga, ela é maior. Então, de qualquer forma, a condição ambiental favorece bastante. Então, temperaturas elevadas e a presença de umidade favorece a população de praga. Se nós temos a cultura em que ela se alimenta, provavelmente explosões populacionais podem ocorrer. E quais que são os cuidados iniciais com o manejo que são necessários para se evitar essa proliferação? Bom, eu sempre comento com os colegas agricultores e técnicos que a gente discute bastante sobre isso. Na grande maioria das vezes, a praga que explode num determinado ano, ela é consequência de alguma coisa que nós não detectamos na safra anterior e nós erramos lá, favorecendo com que essas pragas já estivessem na área. Isso pode ser através de não termos realizado um manejo de pós-colheita, regiões ricas em áreas com irrigação na entre-safra, e se por um acaso naquelas irrigações não houve um bom manejo dessas pragas, favorece com que ela já entre na época ideal, que é agora, já com uma população mais elevada. E tudo vai em função de performance do que você vai fazer. Diagnóstico precoce, entender como é que a praga, como é que a biologia da praga, para você então determinar qual é a época correta em que eu vou fazer o monitoramento, qual é a época em que eu devo iniciar os manejos e a seleção da melhor estratégia. Pesquisa para isso nós temos, informação para isso nós temos, tem que colocar em prática. Agro e Prosa. Henrique, por que o percevejo da soja é um problema tão sério nessa cultura? Olha, Divino, uma das coisas que na minha concepção, por que ele se tornou um problema tão sério,
Primeiro, o dano direto em que ele causa na lavoura. Se nós formos pensar nos percevejos que atacam diretamente os grãos, o dano já é direto. Ele sugou a vagem, se for uma vagem muito novinha, provavelmente ela será abortada. Se já for uma vagem maior e ele começar a sugar os grãos, você tem uma má formação de grão, que depois isso pode levar problemas inclusive para dentro da indústria. Dependendo da intensidade de ataque e injeção de uma toxina que eles fazem isso, a planta ela tem um distúrbio fisiológico incrível e onde ela acha que ela que não tem que entrar em senescência. Então ela fica verde e se mantém verde por um bom período aí, atrapalhando a época de colheita. Esses são os danos diretos aí dessa praga, né? Mas uma das coisas que a gente, pelo menos até como assistente técnico, na parte de assistência, nós temos verificado é que nós não temos tido muita eficiência no controle dela. Eu não sei se é uma questão de produto, se é tecnologia de aplicação ou se nós entramos muito tarde para fazer o manejo dessa praga, mas a eficiência nossa está muito baixa. Então, quando você fala em eficiência baixa, vamos transformar isso em números, traduzir isso em números. O que você chama de eficiência baixa? Muito bem. Há um tempo atrás, inclusive quando nós tínhamos mais ingredientes ativos de defensivos agrícolas, que eram bem eficazes, nós tínhamos controle aí na casa dos 85%, 90% de controle após uma aplicação. Atualmente, para nós conseguirmos controles de eficiência aí de 75%, você tem que rebolar. Não só como estratégia do técnico, mas do próprio agricultor, tá? É adição de adjuvante, é adição de nutrientes, né, produtos comercializados como fertilizante foliar, que nós usamos eles porque nós entendemos que ele causa uma movimentação maior da praga, a praga fazendo uma movimentação maior entre mais em contato com o ativo desse defensivo agrícola para levar ela à morte. Isso, quando você tem 75% de controle, eu já tenho me dado por satisfeito. Mas isso acontece porque a praga criou resistência a esses produtos ou qual a razão disso? Eu acho que é uma somatória de fatores. Essa praga, quando vai chegando no final de ciclo da cultura da soja, ela já a soja tem um crescimento vegetal abundante e você atingir aonde está essas pragas, principalmente naquela fase mais de ninfa dela, na fase mais juvenil dela, que ela fica do terço médio para baixo, você fazer com que o defensivo agrícola chegue lá nesse local da planta em quantidade suficiente para que haja o controle da praga, já se torna mais difícil, né? Então, esse é um fator. A outra questão é que, olha, o ano passado é que veio um ingrediente ativo novo e não entrou no mercado para o controle de percevejo. Fazia muitos anos que nós só tínhamos perdido ingredientes ativos por questão de legislação, tirou alguns produtos do mercado. E fazia muito tempo que não entrava um ingrediente ativo novo no mercado para o controle. Então isso dificulta o manejo. Então você acaba repetindo muitas vezes o mesmo produto e com isso você consegue selecionar. Esse é um problema sério. E aí cabe a nós técnicos orientar o agricultor de uma certa forma até, vamos falar assim, exigir que o agricultor lance mão de um maior número possível de mecanismos de ações diferentes de inseticidas para que nós não percamos a eficiência dos mesmos. Que mecanismos seriam esses? Hoje você tem como organofosforado, você tem os acefatos, você tem tiametoxam, você tem Isoclast, que é esse ingrediente ativo novo que entrou no mercado, e trabalhar eles em associação juntamente com os piretroides para você ter o controle dele. É isso que nós temos atualmente no mercado, registrado para a cultura da soja no manejo desses percevejos. E até agora eu só falei para manejo dos percevejos da parte aérea. Nós temos ainda os percevejos do sistema radicular, que é um outro problema, que esse daí, sinceramente, eu até hoje não me deparei com uma coisa que seja eficiente mesmo para o seu controle. Esse vai na boca da planta, né? E dependendo da fase em que esse percevejo estiver, se for na fase de estabelecimento da cultura da soja, o dano fica bem sério. E que não fica só na soja, depois é transferido para a cultura do milho também. Certo.
E de que maneira o produtor, além de tudo isso que você disse, o que ele pode fazer e em que momento ele tem que começar a observar para detectar esse problema do percevejo? Não só agricultor, mas nós técnicos também. Monitoramento. E esse monitoramento ele deve começar antes mesmo da implantação da cultura. Então, é através de um bom monitoramento, utilizando as estratégias. E olha, tem diversas publicações. A Embrapa tem um material fantástico falando sobre monitoramento de percevejo, para que você comece a entender a hora em que a praga está começando a chegar na cultura e na hora em que ela tem que estar numa população muito baixa, que é quando é a época que a planta fica mais suscetível ao ataque da praga, que é a partir do florescimento, do pegamento das vagens e vai até na colheita. Deixa eu só entender um pouquinho aqui. Você disse que ele tem que começar a se preocupar antes mesmo do estabelecimento da planta na terra. Ou seja, isso é antes do plantio. Isso. Divino, olha só. Vamos pensar nesses percevejos sugadores da parte aérea da cultura da soja. Vamos lá. Durante o meu plantio do meu milho, na safra anterior, eu vi muitas plantas atacadas por essa praga. Ou seja, eu já venho de uma deficiência de controle da minha soja, que foi para esse milho. O principal percevejo que ataca na nossa região, que é o marrom, ele tem uma capacidade de entrar em diapausa em pleno inverno e fica ali amoitadinho debaixo das folhas. Ou seja, só traduzindo essa diapausa aí, ele vai ficar adormecido. Ele vai hibernar. Exatamente. E vai ficar ali esperando o próximo plantio. O próximo plantio. E já nas primeiras emergências da cultura da soja, em que ele começa a querer sair, nessa fase ele não causa um dano econômico sério na cultura da soja. Só que ele já começa a fazer as oposições. Ele vai sugar plantas daninhas para alimentar, ter força para ter novas gerações. Então esse monitoramento ele tem que começar a partir daí. Sabe, ver se a quantidade de inseto que está começando na minha safra e conforme for, embora tenha alguns pesquisadores que tenham opinião diferente da que eu vou relatar agora, é uma opinião particular do técnico Henrique. A planta, a cultura da soja, está na sua fase vegetativa ainda. Eu estou vendo muito indivíduo de percevejo e eu já vou procurar recomendar inseticidas específicos para o seu manejo. Isso é fato. Por quê? Na hora que a cultura fechar, como eu já comentei anteriormente, fica mais difícil você colocar aquela quantidade certa de ingrediente ativo suficiente para controlar os indivíduos, mesmo nas fases mais juvenis dessa praga. Existem estudos do quanto, em termos percentuais, de prejuízo que esses percevejos, né? Percevejo, antigamente falava percevejo, né? Goianês. No goianês, percevejo. O quanto esses percevejos trazem de prejuízo em termos de, por exemplo, quantas sacas de soja por hectare pode deixar de colher? Existem diversos estudos e isso está diretamente ligado até mesmo ao potencial genético daquela cultivar de soja. Entenda. Tem cultivares de soja que elas são mais pilosas, por exemplo, então o percevejo tem mais dificuldade de atacar aquela vagem, correto? O dano para essas cultivares é menor. Ou seja, escolher uma variedade que já tenha naturalmente uma resistência ao percevejo é uma das manobras. Os geneticistas vêm buscando isso há anos, procurando isso. Só que aí é que vem a questão, eu vou plantar o quê? O que é mais produtivo. E eu vou tentar... isso é óbvio, né? Certo, faz parte. mesmo. É um negócio. Bom, então existe diversos estudos e detalhe, Divino, para cada espécie de percevejo, você tem um nível de dano. Por exemplo, na nossa região, o mais abundante é o percevejo marrom. No entanto, ele não é ele o que causa mais dano. Ele causa muito dano porque a população dele é muito alta na nossa região. Um outro percevejo, que é o percevejo pequeno, por exemplo, embora tenha um nome pequeno, mas é o que mais, por indivíduo, é o que causa mais dano na soja. Porque ele fura mais vezes. Ele é pequeno mesmo? Ele só tem um tamanho um pouquinho menor, mas o rosto dele faz um prejuízo violento quando ele perfura as vagens de soja.
E além do que tem as toxinas que ele injeta, né? Na nossa região não é tanto, mas é no norte do Paraná. Mas aqui nós também encontramos esse indivíduo sim, que é o percevejo barriga verde. Ele era uma praga secundária na cultura da soja, mas com um dano terrível na cultura do milho. E aí agora você não sabe se ele é praga de soja ou praga de milho, mas é um percevejo também. E se nós diagnosticarmos muito desses indivíduos na lavoura da soja, o agricultor, se pretende fazer milho em segunda safra, ele tem que fazer um manejo todo especial para essa espécie, porque o dano dela na cultura do milho é terrível. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Antes do intervalo, você falava a respeito de um manejo especial, diferenciado que o produtor tem que ter em função de uma praga que você especificou anteriormente. Que manejo é esse? Bom, Divino, não é somente para o percevejo barriga verde. Eu só chamei a atenção do barriga verde é porque depois, se sobrar muito indivíduo para a cultura do milho, o dano dele é muito grande. Certo. Vamos falar desses percevejos que atacam a parte aérea da cultura da soja e quais são as estratégias de controle para ele. No começo, no início do segundo bloco, nós comentamos sobre estratégias de diagnóstico dele. Isso. O que o agricultor tem que fazer quando que ele começa a monitorar essa praga. Bom, se depender de mim, eu já começo a monitorar aquilo que foi o resultado da safra anterior. Se sobrou muito, eu sei que no início da próxima safra também vou ter muito daqueles indivíduos. Ou seja, eles estarão ali. Ele está no meio. Basta ter a cultura para que haja a explosão populacional deles. Bom, então nós temos esse monitoramento que deve ser feito. É fundamental que esse monitoramento ele comece cedo. E principalmente o agricultor deve levar em consideração que o monitoramento ele deve ser em toda a área, mas dá preferência para o início dos monitoramentos das áreas de refúgio. O que nós chamamos de área de refúgio? Matas ciliares, aquele cerradinho, que é aquele cascalho que está no meio do talhão, porque esse percevejo, na época do inverno, ele vai se esconder lá. Ah, tá. Ou ele vai estar sugando ervas daninhas, ou até mesmo uma cultura anterior, vamos supor, plantas de milheto, por exemplo, que já soltou o cacho ali. É comum você encontrar esses percevejos lá, nesses cachos de milheto. Ele tem que buscar o alimento de alguma forma nesse período. E né? eles são polífagos. Isso é fato. A professora Jurema, eu vi diversas fotos dela mostrando esses percevejos atacando diferentes culturas e plantas daninhas. Então, isso é conhecido da ciência. E tem plantas daninhas que eles têm suas preferências também, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma foto numa planta de mentrasto com 26 percevejos marrom nela. Mentrasto? Mentrasto. Olha só. Então, você veja. Ele tem capacidade de se estabelecer e passar de uma safra para outra. Então, monitorar, dar preferência e iniciar os monitoramentos próximos dessas áreas de refúgio. Um bom manejo de planta daninha em pós-colheita é fundamental para que você diminua a presença deles lá. Eu já tirei, fazendo levantamento de erva daninha na região de Ipameri, há uns 2 anos atrás, nós encontramos uma grande quantidade de percevejo marrom sugando planta de capim amargoso. Em pleno setembro, ar extremamente seco, e ele estava lá. Então, veja quando começa esses monitoramentos, o agricultor tem que pensar nisso. Isso aí é interessante o que você está falando, porque é o seguinte, a praga, ela tem que se adaptar de alguma forma, né? E isso é a adaptação que ela busca para poder sobreviver, né? E o ser humano faz isso, né? De muitas formas. É exatamente isso. Bom, vamos lá. Para mim, começou a identificar a praga nessas áreas, dependendo, encontrei um percevejo, já vou iniciar as aplicações? Não, é a partir do momento em que eu tenha uma quantidade de indivíduo que é preocupante e o agricultor vai lançar mão disso para poder iniciar os controles. Rotação de defensivos agrícolas, de ingredientes ativos, é fundamental. E outra, se eu tenho uma população maior num determinado momento de percevejos na fase adulta, eu vou dar preferência para procurar inseticidas que são mais eficientes na fase adulta. Se eu já começo a ter uma quantidade grande de ninfa na área, eu já vou buscar produtos
ou associar produtos que tenham mais eficiência na fase de ninfa. E isso tem no mercado. E existe a diferenciação desses produtos no mercado. Então o agricultor tem que saber lançar mão de em que fase em que se encontra a praga para selecionar quais são os produtos que ele vai utilizar. E, de preferência, não repetir o mesmo produto. Mesmo tendo essa deficiência de produtos no mercado. Exatamente. Divino, é resultado de pesquisa dentro da Teste Agro. Quando nós repetimos o mesmo ingrediente ativo aplicados sequencialmente, a performance ao longo do número de aplicações que vai tendo, essa performance vai diminuindo. Então vamos supor, se eu tinha na primeira aplicação eu tive 80% de controle. Se eu tinha 10, sobraram 2. Se eu faço uma aplicação para esses 2 que sobraram, não morre os outros 2. Cai para 50%, 70% de eficácia. E ali começa a resistência, né? Exatamente. Sabe uma outra coisa que nos preocupa bastante? É que já é sabido que mesmo eu fazendo as batidas de pano, que existe literatura que mostra qual é a melhor forma de fazer esse monitoramento. Quando eu encontro 2 percevejos numa batida de pano, já se sabe que na área tem pelo menos 4. Entendi. Porque a batida de pano é uma forma de você fazer o monitoramento, mas ela tem sua eficiência. Outra coisa bastante importante: fazer monitoramento de percevejo é no amanhecer do dia. Tem trabalhos mostrando que um intervalo de 1 hora diminui muito o potencial de você fazer a coleta na batida de pano. E por quê, hein? É como, assim, na parte da manhã, com a cultura ainda com orvalho e tudo, a grande maioria dos percevejos vão para a parte mais apical da planta. Tá. Para ele até se enxugar, diminuir aquela quantidade de umidade nele. Porque você pode ter parasitas, você pode ter fungo, que essa umidade favorece. Controle natural, controle biológico, favorece. Então ele sobe para secar. Vai esquentando, vai aumentando, vai diminuindo aquela umidade para dentro da cultura ao longo do dia. Principalmente as ninfas vão descendo para a parte mais basal da planta. Certo. Vai descendo aí para o terço médio, terço inferior. E também é onde tem a maior quantidade de vagem. Como a grande maioria das cultivares soja, nós trabalhamos com ciclos determinados ou indeterminados, ela vai crescendo e vai florescendo. Mas a vagem, onde tem os grãos, que é o principal local de alimentação desses percevejos, vão estar onde tem já vagem já formada, ou em fase de formação. Por isso que ele vai para lá. Henrique, o nosso tempo já está acabando e eu creio que essa entrevista vai ter que continuar depois, a gente vai ter que dar continuidade. Mas só para a gente resumir, a ideia não é eliminar a praga, mas é saber conviver com ela de tal forma que ela exista, mas não traga tanto prejuízo para o produtor, é isso? Olha, eu falo aprender a conviver porque nós não exterminaríamos ela. Além do que, ela também não está só na cultura da soja. A soja talvez seja o alimento preferencial para essas pragas. Mas ela também está nessas áreas de refúgio, está nas matas, enfim, é onde ela sobrevive também no inverno. Então é conviver com essas pragas, usando boas estratégias, usando bons produtos, usando orientação técnica adequada para que nós consigamos, sim, conviver com ela. É possível? É. Muito bem, Henrique. Muito obrigado. Nós já vamos fazer o seguinte, eu estou fazendo uma série com o Paulo Garolo, uma série de entrevistas, porque é conteúdo demais, né? Vocês têm muito conhecimento e tem que transmitir isso para o produtor rural. E você, já vamos deixar o tema da próxima? Opa, vamos lá. Beleza, vamos falar sobre o que depois? Com certeza o agricultor vai estar com avidez para plantar a segunda safra. Vamos falar de antecipação da colheita da soja? Usando como estratégia a dessecação? Opa, então já daqui 1 ou 2 semanas você já vai voltar. Nós vamos olhar nossa agenda para ver como é que tá, para você voltar aqui para nós falarmos sobre esse assunto. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez foi um prazer enorme ter você aqui no programa e o programa está à sua disposição. Da mesma forma, nós, não só o Henrique, mas toda a equipe da Teste Agro está à disposição de todos os agricultores e até pessoas não ligadas ao agro, mas queiram ter alguma informação, nos visitem lá no nosso centro de pesquisa. Estamos de portas abertas para recebê-los. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.